Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, bem-vindos para mais uma conversa com café. Hoje a gente está recebendo mais um cliente muito especial, Diego Rodrigues da Invest Consórcio. Diegão, fala pra gente aí como é que funciona teu trabalho, o que a Invest pode ajudar quem está ouvindo, né? Tanto na realização de sonho quanto na parte de construção de patrimônio, né? Tem bastante coisa para falar, né? Mas primeiro se apresenta aí pra gente e vamos começar a conversa. Bom, primeiro, Gabriel, obrigado pelo convite, né? Já faz algum tempo que a gente tem tentado agendar aí e a gente fica só ali no trabalho do site, né? Tentando aprimorar cada vez mais, tem ajudado bastante o nosso trabalho. E eu tava doido para vir aqui para a gente bater esse papo, conversar um pouquinho com o pessoal que acompanha o teu trabalho também, teu podcast. Tô na luta aí do consórcio há 14 anos, né? Trabalhando, ajudando as pessoas a formar patrimônio, né? Carro, imóvel, de tudo um pouco, né? Além de alguns outros serviços adicionais que a gente faz. E já há algum tempo a questão do site vem ajudando bastante a gente a captar clientes novos aí. Uhum. E estamos aqui em Fernandópolis, no interior de São Paulo, mas a gente tenta trabalhar com o Brasil inteiro aí, até gente fora, às vezes, investir em consórcio, né? Legal. Então, obrigado mesmo pela oportunidade aí. Não, que isso, eu que agradeço a presença, né? Faz tempo que a gente está tentando alinhar as datas ali para Aham, vir, né? E hoje deu certo, né? A gente perfeito. vai conversar aí, né? E tenho certeza que vai ser bem esclarecedor aí para muita gente. Bacana. Assim como foi para mim, né? Que eu não sabia nada de consórcio também. É um pouquinho do nosso trabalho, é ouvir, entender e trazer um pouquinho, né, do nosso mundo, né? Sempre é bom tudo que a gente vai fazer ter alguém realmente de confiança, consultor, porque assim como o site, né? Uhum, A gente imagina uma coisa, mas tem muito mais bagagem ali do que o simples clique, né? E uhum. consórcio também é assim, tem muito mais do que só contratar e pagar parcela, né? E hoje eu vejo que mudou bastante o mercado, assim, né? Em todos os setores, né? Não é qualquer profissão. O produto em si ele ficou de lado. Hoje o que vale mais é a questão do Do atendimento, atendimento, do né? serviço, De como o serviço vai ser entregue, perfeito. né? Então eu acho que isso é um diferencial legal que vocês têm, essa maneira de entregar, de acompanhar o cliente, né? Eu acredito sim que a tecnologia ajudou muito, né? Hoje, questão de documentação facilita, que é aquela cerejinha do bolo, né? Uhum, O cliente nosso que contrata, que põe seu sonho lá junto com a gente, para a gente sonhar junto, né? Na hora que ele contempla, tá? É na hora de ele realizar o sonho. Então, uhum, tecnologia, documentação hoje facilitou muito a liberação do crédito de consórcio, por exemplo, né? E a gente, além de trabalhar tentando achar a melhor forma de contratar para o cliente. Na uhum. hora que ele contempla, a gente tenta ali fazer uma entrega diferenciada do carro, da casa, até cirurgia plástica hoje em dia, né? E mudou muito, Diego, com a pandemia. Essas mudanças aí mudaram muita coisa nova com a pandemia ou já vinha mudando há algum tempo? Não, já vem crescente, né? Uhum, O mercado de consórcio, as administradoras, elas vêm tentando cada vez se atualizar mais, serem mais ágeis, tanto na facilidade na hora de contratar, na facilidade dos aplicativos hoje para você tirar um boleto, ver a assembleia, né? Quanto na hora de liberar o crédito. Então, já vinha mudando. A pandemia ajudou em alguns aspectos, né? acelerou. Até para você ver, né? Um negócio que hoje é praticamente natural. Há um tempo atrás a gente não pensava em aceitar assinatura digital. Então, a gente tá aqui no interior de São Paulo e às vezes a gente tem um cliente lá no Rio de Janeiro, a gente tem, né? Uhum. Aí o cliente, poxa, tá andando para um lado, para o outro corrido. Olha, eu não tô no escritório, eu preciso imprimir o documento, assinar, mandar para vocês. Pode ser assinatura digital? Não, tá bom. Assinatura digital. Uhum. Então, coisas que vêm evoluindo. É simples, né? Mas a questão de você conseguir contato com um cliente mais fácil hoje através de WhatsApp, avisar de uma contemplação, tudo isso facilitou muito e reflete não só nesse dia a dia, mas, por exemplo, reflete também muitas vezes no número de contemplações. Quando o nosso cliente do consórcio está mais engajado ali, ele Uhum. sempre está em dia com o compromisso dele ali e a gente acaba conseguindo criar um fluxo maior de contemplação por causa disso também. Legal. E vocês usam bastante o WhatsApp na rotina da empresa? WhatsApp quase todo momento. Eu fico mais ali na área de vendas, né? Uhum. Atendendo o cliente. A gente às vezes faz
a venda indireta, né, ali através do WhatsApp. Muitas vezes eu tento pessoalmente, tá? Mas depois da venda, normalmente a gente tem o staff lá do pessoal que cuida de documentação, que entra em contato com o cliente, precisa de alguma documentação, precisa mandar um boleto, precisa atualizar algum cadastro, e esse pessoal trabalha praticamente 100% no Entendi. online hoje. É, legal. E o bom da tecnologia é isso, né? Você consegue atender o Brasil inteiro. O teu dá para atender o Brasil inteiro? Dá para atender o Brasil inteiro, dá para atender gente fora, às De vezes. fora também? Por exemplo, a gente tem cliente que mora no Japão Ô, louco. e recebe lá, o pessoal vai lá para passar um tempo, né, fazer a vida, e muitas vezes quer fazer um investimento aqui. O que que ele faz? Contrata um consórcio e vai pagando enquanto está por lá, vai pagando para na hora que ele resolver voltar, por exemplo, imobiliário. Ao invés de comprar um terreno aqui, ter que ficar pedindo para um parente ir lá olhar, ver se precisa roçar, pagar o IPTU do terreno e tudo mais. Uhum. Poxa, eu vou passar 5 anos no Japão. Às vezes a pessoa vai lá, faz um consórcio, vai pagando o boleto mensal, nesse meio tempo contempla. Na hora que ele volta, ele tem o crédito para comprar o imóvel do jeito que ele quer, sem ter precisado ficar Uhum. desgastando ali com aquele lote durante tempo. Isso é uma das situações, né? Mas a gente consegue atender. A gente hoje lá no escritório tem cliente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem cliente no Tocantins, tem cliente no Rio de Janeiro e tem alguns clientes, alguns clientes no Japão, tem uma cliente que mora em Londres e assim varia. Então a gente consegue atender em qualquer lugar. Lógico que esse cliente que mora fora, o consórcio, o objetivo é adquirir bens, né? Uhum. Então na hora que ele for contemplado, ele vai adquirir um bem aqui no Brasil, né? Então Uhum. a gente dá todo esse suporte aí também. Mas é bem melhor voltar com uma coisa garantida ali do que Perfeito. não É ter, né? uma das opções que esse pessoal tem Uhum. para fazer um investimento seguro, tranquilo, sem risco aqui no Entendi. Brasil. Então eu ia falar que ele atende todo o Brasil, mas Não, ele atende. atende todo mundo, Temos praticamente. alguns projetos, inclusive com site também, de buscar captar clientes fora. Por Uhum. exemplo, tem muito brasileiro morando em Miami, que às vezes manda dinheiro para a família aqui Uhum. e sempre tem alguém que precisa fazer esse investimento para eles e o consórcio é uma opção, né? Então, por exemplo, Miami é um lugar que a gente às vezes faz algum impulsionamento lá, faz alguma coisa para captar interessados, mas isso a gente tenta em todo lugar, né? E o inglês, tá ok? Sou. Diegão, e como é que você começou? Hoje você está atendendo o mundo inteiro, mas como Uhum. que começou? Como que surgiu a ideia de montar o escritório? Como que surgiu? Eu já trabalhava há algum tempo com consórcio, né? Tive uma experiência muito boa numa empresa que era voltada para consórcio de veículos pesados, né? Que era caminhões. E não, mas a gente esporadicamente vendia não só o caminhão, mas vendia consórcio imobiliário, de automóvel. E eu me apaixonei na questão de ajudar esses clientes a formar patrimônio e na hora da contemplação, na hora da realização, e a pessoa não precisar recorrer a um financiamento, quer dizer, aquele planejamento, né? Uhum. Por exemplo, o dono de uma transportadora precisava planejar a renovação da frota dele. A gente entrava com o produto, com a consultoria e tal, ele fazia os planos lá, de repente começava a contemplar, ele trocava de caminhão com frequência, sem precisar que ó, a gente, quando não se planeja, precisa hoje no Brasil recorrer ao quê? Ao Uhum. financiamento, né? Então isso me deu uma bagagem e me deu um ânimo, que eu comecei a ver o mercado e falei, poxa, aqui tem um nicho legal, Uhum. que dá para trabalhar. Falta pessoas que dão um atendimento mais completo, né, mais individualizado para os clientes, entende mesmo, porque assim, todo mercado tem inúmeros tipos de profissionais, né, não Uhum. desmerecendo ninguém, mas muitas vezes faltava aquele consultor que fazia começo, meio e fim, entendia realmente a dor do cliente, estava próximo dele, continuava com suporte ali até a contemplação. E Uhum. a cerejinha nossa ali é a contemplação. Na hora que o cliente contempla, que a gente consegue fazer a entrega, que ele fica satisfeito, é a hora que o cliente muitas vezes tem aquela experiência e que ele faz? Ele começa a indicar a gente para Entendi. outros clientes, né? Então eu senti que tinha espaço no mercado para isso e comecei de uma forma bem tranquila, atendendo clientes novos, clientes que eu já conhecia, fazendo uma carteira ali. No início sempre é mais complicado, né? Uhum. Até você se estabelecer, pegar um nome, aí a gente começou a fazer as vendas, daqui a pouco
começou a ter as contemplações e aí o negócio fluiu. E aí depois a gente começa a evoluir. Poxa, vamos trabalhar com consórcio imobiliário mais a fio hoje, porque na nossa região aqui, apesar do consórcio imobiliário ser muito difundido, na nossa região aqui, interior de São Paulo, as pessoas muitas vezes preferem recorrer ao financiamento, ou preferem ir lá pagando um lotinho e tudo mais. E a gente tem um produto sensacional para consórcio imobiliário, para planejamento, para aquisição e tudo mais. E aí, devagarzinho, a gente, poxa, vamos incluir isso aqui com mais força, vamos mostrar, argumentar, explicar para o cliente. E aí o trabalho começou a surtir efeito, né? E hoje a gente, por exemplo, tem lá no escritório uma profissional que só cuida de documentação imobiliária, né? Legal. Aquela parte que muitas vezes é o calvário para alguns clientes, né? Até na questão de quando você vai financiar, poxa, mas eu preciso pegar uma matrícula no registro de imóveis, eu preciso tirar uma certidão do fórum do vendedor, isso e aquilo. Até nesse ponto, a tecnologia, que nem a gente estava falando, ajuda, né? Hoje muitas certidões são online. Hoje a gente conhece, sabe ler um documento e falar, peraí, o que esse cliente vai precisar? Por quê? Quando o cliente de consórcio imobiliário contempla, a gente faz uma análise jurídica, tanto para a segurança do consórcio em si, mas principalmente para a segurança do cliente. Para ele falar, peraí, eu estou comprando um imóvel que eu não vou ter dor de cabeça lá na frente. Você se preocupa com isso também. Analisa o imóvel em si, se tem alguma coisa que impossibilita ele, né, de ser adquirido. Analisa lá o vendedor do imóvel para saber se de repente não existe alguma ação, alguma coisa que pode recair sobre o imóvel. Então, assim, a Invest surgiu disso. Espera aí, a gente precisa fazer um atendimento mais amplo, mais completo para os clientes, né? E lógico, ajudar a vender. A nossa empresa é uma empresa de venda, de consórcio, mas falou assim, vender de uma forma sustentável. Porque consórcio é isso, é você se planejar, você não pagar juros e tudo mais, mas junto com isso precisa ter um entendimento. Ninguém nasce sabendo o que é consórcio, ninguém acorda de manhã e fala assim, oxe, hoje eu vou fazer um consórcio, né? A gente tem que estar lá mostrando o porquê, por que faz sentido, onde que a pessoa vai ganhar nisso. Entendi. Então, daí que surgiu a nossa empresa. E esses serviços que vocês fazem de acompanhamento, vocês cobram a parte ou já está incluso junto, faz parte do processo? É um trabalho só, né? A gente, como eu falei, nossa empresa é uma empresa de comercialização, mas na comercialização está envolvido todo o nosso trabalho. Não tem um custo extra. Não tem custo extra. O que ele vai fazer, o consórcio, quando ele vê nosso plano lá, ele vê, é um plano de 70 meses de tantas parcelas. Aquilo ali é o que ele vai pagar. Não vai chegar na contemplação e falar assim, mas tem uma taxa de cadastro aqui, mas tem isso. Vai ter o custo normal, vai comprar um imóvel, vai ter escrituração, vai ter o registro lá. Mas do nosso trabalho é a venda, é o suporte, tudo isso já está incluído lá no nosso portfólio. Bacana. Ô Diego, e essa questão do imóvel, como que funciona na hora que contempla? Beleza, a pessoa vai pagar, aí contemplou, ele tem o direito de pegar esse dinheiro, ele tem que comprar o imóvel que ele já falou previamente. Como que funciona depois da contemplação? O consórcio imobiliário, ele é muito interessante no seguinte, você contrata o consórcio, você vai contratar o valor referente ao imóvel que você planeja, né? Mas a pessoa não fica vinculada, não fica amarrada com aquela ideia da contratação. Por exemplo, a gente tem cliente que planeja comprar uma casa própria. Então ela faz o consórcio, escolhe lá o plano, paga a parcela mensal, contempla. Muitas vezes fala, poxa, mas eu estava pensando em construir. Ele tem o valor do crédito para utilizar com o objetivo imóvel. Isso, seja, ele pode comprar um imóvel pronto, ele pode usar o consórcio para comprar o terreno e construir, ou se nesse meio tempo ele já tiver comprado o terreno, ele pode usar só para construção. Também pode usar para comprar imóvel comercial, né? Apartamento. Mas o cliente que faz um plano imobiliário, ele faz o plano imobiliário, não precisa definir previamente o que ele vai fazer. Então, ele vai falar assim para a gente, minha ideia mudou, eu quero fazer uma construção. Aí nossa equipe lá do pós-venda vai dar toda a orientação, que aí nesse caso da construção, ele vai apresentar um cronograma da obra, o projeto da obra, a gente vai fazer lá a escrituração e liberar conforme o andamento da obra, a pessoa não fica engessada. Entendi. Tá? Legal, não, aí compensa, né? Porque às vezes muda, né? Às vezes, o cara quer construir, quer pegar do zero lá, mas aparece uma oportunidade de uma casa mais ou menos do mesmo valor.
Compensa. Aí vocês fazem essa análise do imóvel, né? Se for viável, aprova. Aprova, tranquilo. Todo financiamento consórcio tem essa análise. Aqui o consórcio ele faz a análise quando realmente você vai utilizar o crédito, né? Outra vantagem que a gente vê no consórcio, o cliente, quando ele contempla, ele vai comprar à vista. Então, muitas vezes o cliente está pensando lá num imóvel X e ele sabe quanto que ele tem de crédito lá no consórcio dele, mas ele chega lá sabendo que ele já tem, que ele tem poder de compra e tenta negociar melhor o preço desse imóvel, por exemplo, né? E aí, na negociação, muitas vezes ele consegue um desconto, porque não, eu realmente vou comprar, eu tenho dinheiro aqui, não precisa parcelar, tem muita gente que vende o imóvel daquele jeito, né? Paga uma parte, aí parcela no contrato lá, tal, o consórcio você vai lá e compra à vista. Então é outro fator que pende muito favorável para o lado do consórcio. E uma dúvida aqui que surgiu agora, se der diferença do valor, por exemplo, a casa é 300 mil e o meu consórcio é de 350, essa diferença, como que fica? Essa diferença o cliente pode usar da seguinte forma, ele pode usar para pagar despesa referente ao processo do imóvel, pagar um registro de imóveis. Quando você adquire um bem, você tem que pagar o ITBI, que é o imposto da prefeitura. Você pode reembolsar o ITBI com esse recurso que sobrou. Pode usar esse valor para abater do saldo, do consórcio, abater em parcelas, né? O que tem a pagar. E de repente também, sobrou lá no caso que você pôs aí, 50 mil. O cliente pode deixar esse valor lá no consórcio, que quando você contempla o teu crédito fica aplicado, né? Então, se ele quiser deixar esse valor aplicado e quando ele terminar o consórcio, ele pode restituir esse valor em espécie. Quando ele quita o plano lá... Quando finaliza tudo. Então, vamos supor que falta lá 2 anos para ele quitar, 5 anos que seja. Ele deixa esse valor lá aplicado. Na hora que ele encerrar o plano, quitar, a gente é autorizado a restituir em espécie. Então, mais uma flexibilidade legal aí. Assim como, se de repente o cliente tem um consórcio de 300 mil, ele achou um imóvel de 320, ele pode pagar os 20 mil por fora, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas a minha vontade é comprar uma casa e vai estar na faixa dos 300 mil. Poxa, mas um consórcio agora de 300 mil, talvez não encaixe no meu orçamento, né? Poxa, peraí, que parcela encaixa no teu orçamento? Encaixa isso aqui, às vezes é um consórcio de 250. Poxa, pelo menos vamos fazer um consórcio dos 250 que você não deixa de fazer o investimento. E qual que é a dor de cabeça que você vai ter? Na hora que você contratar, na hora que você contemplar 250 mil, vai faltar 50 mil. É muito melhor do que você não fazer nada e ficar esperando, ou dependendo, de repente, aparece alguma coisa muito boa, você não fez nada. Aí você vai ter que recorrer ao quê? Ao financiamento, né? Então, um dos mecanismos aí da gente chegar na formação do patrimônio. Eu acho que o consórcio, a principal função que eu vejo assim é essa questão do patrimônio, é você guardar esse dinheiro ali, ser forçado a guardar, né? Se comprometer. Porque às vezes vou começar a guardar dinheiro, não guarda. A pessoa não guarda, é difícil. Algumas pessoas têm aquele compromisso mesmo, né? Falar, não, peraí, eu vou fazer. Eu comparo muitas vezes com academia, né? Não posso nem muito nesse sentido, mas às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu quero emagrecer, poxa, mas não vai numa academia, não faz uma dieta e tudo mais, né? No consórcio a mesma coisa. Peraí, eu fiz um comparativo hoje lá, até tá no meu Insta lá. Consórcio é igual ao filtro solar, né? Lá no futuro você vai se arrepender de não ter usado. O consórcio você vai se arrepender lá no futuro de não ter feito, né? Que isso acontece muito. Agora já faz 14 anos que eu tô na estrada aí, né? E vira e mexe vem um gente, poxa vida, eu podia ter feito. Às vezes a pessoa tem aquele receio de assumir o compromisso, né? Não é? Às vezes a pessoa fala assim, eu não posso. Mas às vezes o não posso dela é o receio, né? Peraí, mas eu vou assumir um compromisso. Mas é um objetivo, né? A casa, por exemplo, uma hora a pessoa vai querer comprar uma casa. Então, é uma forma dela se programar, assumir o compromisso ali. Mas muitas vezes um receio, mas de repente o mercado pode mudar, isso pode acontecer. Aí muitas vezes passa tempo, que nem passa 2, 3, 4 anos, enquanto a pessoa, poxa, se eu tivesse feito, eu tinha aguentado pagar, hoje talvez já estava com a casa lá e, bom, nesse sentido, compromisso. Por quê? A gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente aqui, nós brasileiros, né? A gente não tem, quando a gente é novo, numa escola, hoje tem alguns lugares, né? A educação financeira,
a disciplina de educação financeira. Hoje está começando a ter, né? O que a gente é levado hoje, estimulado? A consumir, né? Muitas vezes a pessoa assume o compromisso de pagar uma parcela alta de um carro e não se compromete a pagar uma parcela relativamente baixa de um plano imobiliário. Eu falo isso porque a gente tem inúmeros planos lá, mas tem tem prazos longos, tem parcelas reduzidas que facilitam essa contratação. Por isso que eu estou comentando isso. Então, a gente muitas vezes é estimulado para o consumo. O final de semana sair, tomar uma cervejinha, sair para uma baladinha, pagar um pouquinho mais aqui, gastar uma grana ali. Por exemplo, a gente tem um consórcio lá que é aquele consórcio para cirurgia plástica, né? Parcelas a partir de R$200. R$200? 218 reais. Que é um consórcio que já dá para pagar, por exemplo, uma prótese de silicone, que é desejo aí, sonho de muita gente. Muita mulher tem um sonho de fazer a prótese há anos, né? Normalmente você conversa com uma mulher aí, ela fala assim, poxa, eu tenho vontade de colocar prótese desde quando eu tinha 18 anos. E hoje, às vezes, ela tem 25, 26. Aí você vai mostrar o plano, poxa, R$218 por mês, se eu economizar 50 por final de semana ali, ou deixar de fazer um negocinho aqui, eu guardo. Qual que é a certeza que essa pessoa vai ter? Se ela contratar um consórcio, em 1, 2, 3 anos, ela vai realizar o sonho de 10 anos de colocar a prótese. Então, mas normalmente a pessoa, ou ela não conhece, tem essa opção, né? Ou ela realmente não assume o compromisso, fala, peraí, eu vou dar um jeito de realizar esse sonho. E o que acontece também, muitas vezes a pessoa faz lá o consórcio para a prótese de silicone, de repente contempla lá 10, 12 mil reais, ela fala, poxa, mas eu nunca juntei esse valor. Aí ela fala, não, eu posso usar esse consórcio para outra coisa? Aí às vezes a gente consegue liberar para prestação de serviço, né? Aí às vezes a gente libera para um outro objetivo. Por exemplo, muita gente às vezes usa para dar uma reforminha na casa. Mas é o poder da poupança, né? Quantas vezes a gente não consegue juntar um dinheiro, de repente, poxa, que legal, eu juntei um dinheiro. Como que eu vou aplicar isso? Então, assim, é no automóvel, é no imobiliário, é no consórcio de prestação de serviço. A gente tenta sempre buscar essa questão da educação financeira, do auxílio para a pessoa se comprometer. Então, os consórcios, não só os que a gente trabalha, mas todos em si, hoje eles são muito flexíveis na questão de prazo, na questão de valor de parcela, que, assim, às vezes a gente fala assim, né, o consórcio pode ser demorado, o prazo dele, né? Mas o aluguel é eterno. Se você não der um jeito de, né? Nunca vai ser contemplado. As despesas são eternas, né? Então, assim, são meios que a gente vê o modo que cada um pensa, mas muita gente a gente tem que trazer, mostrar, e a pessoa, poxa, que legal, ela vê a viabilidade. É a questão da educação financeira, é a questão do compromisso. Eu acho que é muito falta de conhecer mesmo, né? Porque eu tive contato com o consórcio através de cliente, porque eu fiz, senão eu não teria conhecido esse tipo de serviço, né? Então eu acho assim, é falta de conhecer. Eu acredito que quem tá vendo aqui, ó, o pessoal vai entender. E se ficar alguma dúvida, fala com o Diego também, ele explica tudo. Até nessa questão que você fala, muita gente não conhece, que acontece, é uma curiosidade, né? O consórcio, ele é um produto brasileiro. Ele foi criado aqui no Brasil, na década de 60. Foram funcionários do Banco do Brasil, que naquela época também não existia linha de financiamento, quando tinha era muito caro, e eles se juntaram para comprar Fusca. Nossa. Aí que eles fizeram? Os funcionários do Banco do Brasil, poxa, vamos fazer aqui, ó, vamos juntar todo mundo que quer, paga a parcela mensal, todo mês a gente contempla um. E aí começou isso, depois foi aumentando, difundindo. E hoje, você pode ver na televisão, isso talvez há 3 anos atrás não acontecia, né? Mas você vê quase todos os programas de televisão, você vê novela, você vê telejornal, domingo de manhã que tem lá Auto Esporte, na hora do Globo Rural, o Banco do Brasil faz propaganda. Na hora do Auto Esporte, o Itaú faz propaganda. Hoje todo mundo faz, porque hoje é um aumento, assim, pontual. O consórcio sempre foi vantajoso. Muita gente faz consórcio há muito tempo. Mas no momento que nem a gente está vendo agora, que a Selic está altíssima, faz cada vez mais sentido a pessoa poupar, programar para ter. Então as grandes empresas estão aí cada vez mais ferozes, cada vez aprimorando melhor seus produtos para as pessoas se
se identificarem cada vez mais, simpatizarem cada vez mais, porque é bom. E às vezes o pessoal, meus clientes falam assim, Diego, mas fulano fez um consórcio em tal lugar. Eu falei, ótimo. Ruim é o consórcio que você não faz. Porque todas as empresas hoje, para operarem consórcio, eles têm que ter uma autorização do Banco Central, né? Então eles são fiscalizados, tal. Então todos os produtos que estão aí referente ao consórcio são bons. Lógico, você precisa ter uma orientação adequada para contratar e saber o que você está fazendo, né? Como tudo na vida, né? Você tem que sempre ter um especialista para te apoiar. Mas o consórcio está cada vez mais difundido e veio lá desde a década de 60. E eu costumo brincar com os meus clientes, né? Falo, poxa, mas eu já ouvi falar de consórcio, mas eu falo, cara, pode ter certeza, pergunta na tua família, teus primos e tal, com certeza alguém já fez consórcio. Se não for dentro da tua casa mesmo, às vezes teu pai, tua mãe... Vou contar uma curiosidade aqui. Esses tempos eu cheguei na casa do meu avô, e ele falou assim, Diego, dá uma olhada aqui na moto do vô. Eu falei, moto? Falou assim, minha moto aqui, eu vou tirar uma foto com ela. Eu falei, que moto que é essa, vô? Falou assim, não, é que o vô pagava um consorcinho lá na Honda. Nossa. Pagava um consorcinho na Honda? É. Aí eu falei assim, aí eu quitei, só que aí eu pego o dinheiro lá. Quando eu quito, eu pego o dinheiro. Sei. Aí o senhor foi lá e fez um novo. Sempre que eu termino, eu faço novo. Eu falei, poxa, vô. Faz 10 anos que eu trabalho com consórcio, eu não sabia que você fazia. Olha. Aí fica aquela, entendeu? Então, assim, o consórcio hoje é bem difundido. As empresas são muito responsáveis, é um bom negócio. Só que, em todo caso, precisa de orientação. E a gente que vende consórcio, a gente precisa falar, né? Que a gente trabalha. Pra gente não perder as oportunidades aí. E essa questão do consórcio, né? Eu vejo como investimento. E de qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo de consórcio que uma pessoa consegue contratar? E outra dúvida, todo consórcio, no final, quando o quita acaba, ele pode ser convertido em dinheiro, caso a pessoa não queira o bem? O valor mínimo hoje, pelo menos das empresas que eu trabalho, é de R$9 mil, tá? A gente tinha até consórcio menor, mas o valor dos automóveis, das motos ajustaram, então hoje o valor mínimo é esse. A parcela dele sai quanto? Em torno de R$200 por mês. Então, a partir de 200, a partir de R$200 a pessoa consegue fazer. A gente até tem uns planinhos lá de eletrodomésticos também, mas os de bens realmente patrimoniais assim são a partir de 200, né? Vamos lá. O que é o consórcio? É um agrupamento de pessoas que têm o mesmo objetivo. Ou comprar automóvel, você vai para um grupo de automóvel. Certo. Ou comprar imóvel, você vai para o grupo de imóvel. O de serviço, você vai para o produto de serviço. Então, enquanto você está pagando, se você for sorteado, que é a grande lógica do consórcio, a grande vantagem do consórcio, você tem que justificar o que está comprando. Você tem que ir lá e falar, estou comprando esse carro aqui e tal. Porém, existe uma exceção. Quando o cliente paga o plano, e tem muito cliente que paga realmente com esse objetivo, chegar no final e retirar o crédito. Isso é autorizado pelo Banco Central, é uma das normas. O consórcio tem uma lei específica do consórcio lá. Quando o cliente quita o plano, ele pode restituir em espécie. A lógica aí, ele tem que estar contemplado. A gente, normalmente, quando você chega no final do plano, você com certeza já contemplou, né? Então, chegou no final, quitou, é possível restituir. Isso sem problema algum. Tá? Entendi. Mas geralmente o pessoal sai antes sai no sorteio, ou o pessoal da lance também. Isso é um negócio legal do consórcio, que é uma pergunta muito recorrente. A gente explica, tal. Mas eu posso pagar até o final e não ser contemplado? Raramente isso acontece. Eu explico por quê. Porque quais são as formas de você fazer um consórcio? Você contrata o consórcio e você vai escolher as parcelas que cabem no seu bolso e vai pagando mensalmente. Todo mês tem a assembleia lá, que é a forma que a administradora distribui as contemplações. O que é o primordial do consórcio? O sorteio. Então, a administradora realiza a assembleia, faz o sorteio e aquele cliente que foi sorteado o número dela, ele fica contemplado por sorteio. Porém, existe uma outra galera ali no consórcio, que é aquela que tem um pouco mais de pressa. E aí eles vão para os lances. Então, forma de você contemplar o consórcio: sorteio e lance. Então, tem bastante gente que oferta lance. O que é o lance? É uma antecipação de valores. Fiz um consórcio de uma moto de R$20 mil. Eu tenho 8 mil lá. Dei os 8 mil de antecipação. Contemplei. Esses 8 mil vai abater do meu saldo devedor. Meu prazo vai ficar menor ou as minhas parcelas vão diminuir. Então, eu tenho pressa. Eu vou lá, adianto,
como se fosse uma entrada, e já pega. Então, essas pessoas que dão lance, elas vão contemplando e vão saindo ali da concorrência. Então, conforme o grupo vai rodando, vai ficando cada vez menos pessoas para contemplar. Então, normalmente, quando o grupo já está a 70%, 80% do prazo rodado lá, praticamente todo mundo já contemplou. Então, por isso que é muito raro um cliente chegar no final do plano e não ter sido contemplado. Entendi. Tá? A gente está aí praticamente saindo da pandemia, né? Agora já passou a fase mais crítica, né? Uhum. Mas no começo foi um susto, né? E acredito que o pessoal deu uma segurada no começo, mas e depois? Mudou a cabeça, o pessoal passou a buscar mais investimento, pensando nesse momento de crise. Que você sentiu do mercado? Gabriel, acho que no começo da pandemia todo mundo teve um baque, né? Acho que não teve um setor em si que já se destacou rapidamente, mas a gente sim teve o baque, né? De início, difícil as pessoas pensarem em investir num momento de incerteza, mas conforme foi passando o tempo, a gente sentiu positivamente em alguns aspectos da pandemia. Por exemplo, ah, muita gente reduziu as despesas supérfluas e aquelas saídas de final de semana, aquelas trocas de carro rápida, né? Tem muita gente que quer trocar o carro a cada 2 anos, aí ele pega o carro, dá lá na concessionária e financia a diferença. Então a gente notou uma diferença no modo de fazer as coisas de muita gente. A rapidez com que as coisas giravam fez a gente entrar de uma forma que é o seguinte, poxa, o cara tá com um carro lá de 3, 4 anos de uso. Ele precisa trocar, sendo que as taxas de juros estavam subindo, ele precisa financiar isso. Será que o carro dele não dá para ficar mais um tempo pagando? Antes da pandemia, a gente estava vivendo um oba-oba econômico e muita gente estava mudando a ideia de ter a casa própria, estava preferindo alugar e deixar algum dinheiro aplicado. E aí veio a pandemia, as coisas caíram, os investimentos caíram, muita gente não tinha nem a casa de morar e acabou tomando um baque ali. E a gente sentiu muito aquela questão, poxa, eu preciso pelo menos ter uma casa, né? Planejar isso, eu preciso ter um patrimônio, que era uma coisa que estava assim se perdendo, né? A gente vinha numa crescente de consórcio, deu aquele baque nisso, mas depois a gente foi entrando, poxa, mas espera aí, as pessoas começaram a ver que sobrava dinheiro no orçamento delas. Poxa, espera aí, deixa eu dar uma organizada nisso aqui, deixa eu planejar meu imóvel, ó, posso ficar um tempo a mais com o meu carro, deixa eu ir investindo na substituição dele. Teve muita gente que quitou financiamento ali, que vinha pagando há 4, 5 anos, que tinha comprado o carro, financiou para 4, 5 anos, financiamento acabando, mas não estava com coragem de trocar o carro. Poxa, peraí, será que eu não posso assumir uma parcela para trocar o carro daqui 1 ano, 2 anos? Então, nesse sentido, a pandemia ajudou muito na conscientização, porque o consórcio nada mais é do que uma compra sustentável, né? Você não ter aquela busca pelo crédito, se propor a pagar um juros desnecessário. É a compra equilibrada mesmo. Então, nesse ponto, a pandemia ajudou. E depois de um tempo, a gente veio numa crescente muito forte. Outro fator que ajudou. Nosso trabalho é um trabalho consultivo. As pessoas precisam entender, precisam confiar na gente para poder sentir mais à vontade e falar, poxa, é com ele que eu vou fazer um plano para formar um patrimônio, para comprar um carro, para comprar um imóvel. E a gente tinha uma certa dificuldade na questão de fazer vendas, por exemplo, pelo WhatsApp. Iniciar e fechar a venda por WhatsApp. As leads que vinham através do site não tinha uma fluidez, porque consórcio é uma compra muito cognitiva. A pessoa precisa pensar, precisa entender. E na pandemia a gente começou a sentir uma facilidade maior das pessoas se dispondo a comprar online. Chegava, a gente adequou a nossa abordagem ali, né? Ó, é assim que funciona. Procuramos a melhor forma daquela pessoa que estava buscando o conhecimento, entender o que a gente estava falando. Às vezes a gente até fazia FaceTime, né? A pessoa vinha e tal, você quer fazer uma ligação aqui agora? A gente já mostrava o escritório, né? Já explicava como é que era o nosso trabalho, como que era o produto e tal. E, de repente, a pessoa mandava lá a documentação para a gente poder fazer o contrato. Então, nesse ponto, a pandemia para a gente foi uma evolução que talvez a gente demorasse aí 5, 6 anos para poder implantar. E, além da parte
tecnológica que facilitou para a gente, teve a questão da consciência das pessoas que mudaram um pouquinho. Ver realmente um investimento seguro, pé no chão. As pessoas em período de crise tendem a ir para um investimento mais seguro. Tende a colocar um dinheirinho na poupança e o consórcio também é afetado com isso. Que as pessoas entender como é que funciona o consórcio, que existe uma normativa do Banco Central, tem uma forma correta de se trabalhar com isso, a pessoa vai, poxa, aqui eu tô tranquilo, tô em casa, tô poupando em grupo, esperando minha vez de pegar. Qual que é a vantagem? Não vou pagar um juro alto pela minha pressa ou pela minha falta de planejamento lá na frente. Então, nesse ponto, a pandemia foi, de certa forma, positiva. Hoje a gente avalia que mudou muito o mercado a favor nosso. O consórcio ele é um investimento certo, né? Assim, não tem. É igual uma ação. Você tem uma ação lá, ela sobe, desce. Consórcio não, você tá pondo ali aquele valor e se demora, tem o reajuste, contemplou, É, tem o todo juro, né? consórcio ele tem lá um índice de ajuste anual, né? Pelo menos anual. Que é o seguinte, a pessoa contrata o consórcio hoje, ela está pagando, deu um ano, aplica-se um índice de correção para o crédito dela acompanhar o mercado. Por exemplo, IPCA para carro. Então, a pessoa não vai fazer um consórcio de 20 mil hoje, ficar pagando um ano, 2 anos, 3 anos, e lá no terceiro ano ela vai pegar 20 mil. Não, ela vai pegar um pouco mais, porque vai sofrer a correção. E o que você estava falando perguntando em relação à segurança do consórcio. Pô, é certo? É certo. Por quê? Uma administradora hoje, para trabalhar no mercado, para estar atuando no mercado, ela precisa cumprir inúmeras exigências impostas pelo fiscalizador dela, que é o Banco Central. Então, ela precisa prestar contas, ela precisa ter um valor assegurado lá junto ao Banco Central. Por quê? O que a gente está fazendo? A gente está vendendo os planos, formando grupos de consórcio, que as pessoas vão pagar mensalmente. Então, o que o Banco Central quer que seja feito? Informações constantes de como está sendo gerido esse recurso, de como os clientes estão, se está pagando em dia, se o cliente que atrasa, a gente tá lá avisando ele, mandando boleto e tal, se a gente está fazendo assembleia, contemplando com isonomia, fazendo tudo redondinho, bonitinho, tudo é auditado, né? Então, quando a pessoa contrata o consórcio, não é simplesmente falar assim, poxa, eu contratei o consórcio, estou pagando lá. Não, ela está fazendo um investimento em grupo, esperando a vez dela de pegar. A administradora está ali só para auxiliar da transparência, da publicidade e prestar contas para esse grupo de consórcio. Quando você faz um consórcio, você é contemplado, a gente não está liberando dinheiro que é da administradora de consórcio. O dinheiro é do grupo, você não está pegando dinheiro emprestado. É por isso que no consórcio você não paga juros. Você paga aquela taxinha de administração, que é o trabalho administrador, mas você não está pegando dinheiro emprestado. O dinheiro não é da instituição. O dinheiro é do grupo, das pessoas que estão ali. Então, a gente trabalha como se fosse um procurador do grupo ali, prestando contas, todo mês, prestando conta para o Banco Central de tudo que está sendo feito. Por isso que é um investimento seguro. O que é que a pessoa precisa tomar cuidado na hora de contratar um consórcio? Entra no Banco Central, digita o nome da administradora lá e vê se ela é homologada. É homologada? Poxa, beleza, é o que eu falo. Aí você está fazendo um negócio bem feito. O que é o diferencial de consórcio que a gente falou? Acho que no nosso primeiro bloco aí. O que adiciona de melhorias para os consórcios? A prestação de serviço do representante. A pessoa que está ali fazendo a consultoria, né? Poxa, deixa eu procurar a melhor opção para essa pessoa. A gente lá no escritório muitas vezes dá uma analisada nos grupos, como é que está saindo de lance. Às vezes a gente sabe qual que é a intenção do cliente, a gente oferta lance para ele, de repente, contemplou, saiu no lance, poxa, o cliente não tá nem esperando, poxa, que legal, vou ficar, ou não vou ficar. Mas a parte mais gostosa é quando o cara sai no sorteio, né? Nossa. Saiu no sorteio lá. Rapaz, você tem umas histórias boas de sorteio, né? De ser contemplado rápido, não tem? Tem alguns clientes aí que eu vou falar para você, são pessoas assim, eu acho que... Qual que foi a mais rápida, assim? Primeiro mês. No primeiro mês já... Teve um cliente nosso de Oroeste, ele foi lá no nosso escritório, num dia, poxa, eu tentando convencer ele a fazer um consórcio de caminhão, né, porque ele tinha uns caminhões, não vou fazer um desse não, mas eu vou fazer um desse aqui para minha esposa. Vou fazer um desse aqui, aqui tá os dados dela, faz aí, eu já vou pagar a parcela, que a assembleia era no outro dia, né? Ele foi lá, fez o consórcio, acho que nem tinha avisado a mulher dele. Primeira assembleia que concorreu,
contemplou. Consórcio de serviço que eu falo, consórcio para cirurgia plástica, né? Não é possível. Aí ela não tava nem sabendo o que ele tinha feito, cara. Aí ela falou, puxa vida. E ele fez para investir, para esperar, né? Pô, na hora que der, faz. Aí ela esperou um tempo lá para depois fazer a cirurgia dela, porque ela não tava nem sabendo, tinha que se programar férias e tudo mais. Mas já tivemos alguns casos de primeira assembleia, não foi esse isolado, não. Mas aí é legal que é uma parte que eu gosto demais do meu trabalho, que eu pego e ligo pro cliente, né? Eu vejo lá, poxa, contemplando um sorteio. E normalmente vai um telegrama, né? Você grava, não grava? Alguns eu gravo, né? Depois eu peço autorização pro cliente para usar, né? E aí chega um telegrama. Então, no dia que sai de manhãzinha lá o resultado, eu já me organizo já para ligar para os caras, porque corre o risco do telegrama chegar antes de ligar pro cara, entendeu? Para cliente e tudo mais. Aí eu pego, já ligo, e a gente já tem até uma situação legal lá com os clientes. Falam, poxa, eu sonho com o dia que você vai me ligar aqui para falar que eu fui contemplado, né? Aí fica naquele frição. Então é bacana, é a realização, tanto para o cliente quanto nossa lá, né? A hora que ele contempla, poxa, ó, deu tudo certo, né? É gostoso, né? É bom que você vê o cliente feliz ali, né? É um sonho, né? É um momento, né? É um momento mais especial nosso. É que nem o jogador que faz o gol, né? A gente tá ali para marcar esses gols. E qual que é a certeza que você tem quando você faz um consórcio? Que uma hora você vai fazer o gol. Uma hora vai acontecer. Você tá lá. Você tá predestinado. Só tem que esperar, que na hora chega, né? A hora de entrar na casa nova chega, a hora de pegar o carro novo chega, a hora de fazer a prótese silicone chega também. Você falou aí vários serviços. O que tem, Diego? Serviço, imóvel, moto, carro, caminhão. Tem energia solar também, né? Tem para energia solar. É um negócio que tá bastante forte agora, esse consórcio para energia solar. Você faz lá normalmente as pessoas já fizeram alguma cotação, sabe quanto vai ficar, aí que vai fazer, ou eu vou juntar dinheiro para pagar, ou eu vou financiar, né? Poxa, será que financiar faz sentido? Pagar juros para ter tal? E aí tem o meio do caminho, que é você fazer o consórcio, né? Que é muito mais em conta do que você financiar, é muito mais garantido do que você falar assim, vou guardar dinheiro na poupança para fazer energia solar. E hoje a gente sabe que é muito vantajoso, né? Você colocar equipamento. Então, é uma forma da pessoa também falar, poxa, peraí, vou montar meu projeto aqui, eu sei quando vai ficar, vou construir isso, vou fazer isso acontecer. Aí faz o consórcio lá para energia solar. Pode ser um projeto residencial, pode ser um projeto industrial, pode ser uma usina. Uma usina, a gente tem plano de consórcio lá para solar também. Assim como a gente também tem o consórcio que é talvez um pouco menos difundido, mas é bastante legal também o consórcio para máquinas e equipamentos, que dá para você comprar uma bicicleta elétrica, dá para você comprar um celular, dá para comprar iPhone com consórcio. Pois é. Também dá para comprar iPhone. Também o preço que tá o iPhone, né? Tem que se programar, porque, tá brabo. Pelo amor de Deus. Dá para comprar motor de barco. Ixi, a gente tem uns clientes pescador lá. Aí chega lá no escritório, não, vai, eu, fulano, ciclano, que vamos fazer um consórcio desse para comprar um motor novo para nós. Aí faz lá, que aí não pesa para ninguém, paga parcelinha e logo tá de barco novo pescando por aí. Então, assim, tem o consórcio para moto, tem consórcio para automóvel. O automóvel é legal que você pode... O mesmo consórcio que você faz para comprar um carro zero, você pode comprar com a gente lá carro até 10 anos de uso. Também tem essa flexibilidade. Consórcio imobiliário, tem o consórcio para energia solar, que é um pouco mais novo, e tem o consórcio aí para máquinas, equipamentos, eletrodomésticos também tem. O que o pessoal mais busca, qual que é? Os mais buscados? No nosso escritório hoje, nosso carro-chefe continua sendo consórcio de automóvel, né? Isso é mais difundido e tal. O consórcio para imóvel também vem quase que lado a lado, principalmente agora, né? Que está esse momento aí de taxa de financiamento cada vez mais alta para financiamento, para imóvel, né? E um que vem correndo por fora, mas é bastante forte também, é esse consórcio de prestação de serviço, que 80% das clientes que contratam são mulheres, com o intuito de fazer cirurgia plástica. Nesse sentido, é bastante bacana porque não fica restrito a um tipo ou outro de procedimento, né? Posso fazer lipo, posso fazer prótese, silicone, posso fazer modelação, né? Posso fazer até tratamento dentário com ele.
E de repente, o que acontece? Esse consórcio é prestação de serviço de qualquer natureza. De repente a pessoa muda de ideia. Poxa, contemplei. Não, a prótese de silicone não é mais tão urgente. Quero fazer uma viagem. Você contratar uma agência de turismo, também? nesse de prestação de serviço, cabe. Porque a agência de turismo normalmente vai fazer o quê? Te dá uma nota de prestação de serviço. Poxa, eu quero fazer uma viagem. Apresenta lá, a gente paga. Esse consórcio dá para fazer pequenas reformas em casa. Então, assim, é algo que está muito forte, muito difundido, esse também de prestação de serviço. São créditos mais baixos, então parcelinha baixa, dá para a pessoa falar assim, poxa, eu quero fazer um plano aí para eu guardar um dinheiro, fazer acontecer alguma coisa, que seja uma cirurgia plástica, uma viagem, dá para pagar curso, né? Poxa, eu tenho um MBA que eu quero fazer, meu sonho é fazer um MBA. Poxa, dá para você pagar um consórcio. Às vezes, sei lá, ou parcelar e tudo mais, poxa, faz um consórcio na prestação de serviço. A escola lá vai dar uma notinha, nós faz o pagamento. No final, tudo se resume. Cara, faz o consórcio. Hoje dá para fazer consórcio praticamente tudo. É melhor fazer e depois ver o que faz. Né? Depois você vê o que faz. Primeiro faz o consórcio. A gente costuma conversar bastante com os clientes, né? Cada um chega com um sonho, com um objetivo, né? Às vezes não é nem sonho nem objetivo, às vezes é dificuldade de se comprometer a guardar dinheiro. Aí muito cliente nosso faz, daí dá lá 5, 6 meses, meu Deus, nos 2, 3 primeiros meses a pessoa estranha, né? Poxa, eu tenho lá o meu boleto para pagar, mas eu falo, melhor coisa do mundo é você ter um boleto. Chegou o boleto lá, aí passa 4, 5 meses, a pessoa, poxa vida, já paguei 5 parcelas. Poxa, mas eu já paguei tanto do consórcio, nunca que eu juntei dinheiro desse jeito. Aí passa lá, tal, aí a pessoa contempla, poxa vida, que legal que foi, né? Então, assim, como são muitas coisas que a gente às vezes tem que se comprometer na vida, né? Consórcio é uma forma de você se comprometer com o seu patrimônio, principalmente, né? A gente trabalha muito forte a questão de formação de patrimônio imobiliário, automotivo, ou essa realização do sonho aí que muitas vezes a pessoa fica lá enroscada, não sabe por onde vai levar. Outra coisa, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou juntar dinheiro, vou fazer minha poupança e vou guardar todo mês, catolicamente, lá, vou guardar lá. É difícil. Aí, o que acontece? Guarda lá 6 meses. De repente, acontece algum imprevisto. O que é a primeira coisa que a pessoa faz? Vai lá e pega. Corre lá. E não só imprevisto. Se for um imprevisto justo, né, tá lá. Mas muitas vezes, poxa, vai ter tal coisa para fazer. Ou apareceu um negócio aqui para eu comprar. E aí a pessoa vai lá. Ou o pior de tudo, aparece um parente e pede dinheiro emprestado para pagar daí 2 meses. Né? Aí a pessoa vai lá, pega, não, peraí, eu vou socorrer que não paga daqui 2 meses. Aí não paga. Ou não paga, né? Normalmente é aquele negócio. Então, assim, consórcio, você tá lá. Meu objetivo é esse, minha parcela é essa, e eu vou fazer de tal forma que eu vou chegar lá. Certeza que você tem. Uma hora seu objetivo vai ser atingido lá. E eu, inclusive, eu tô enrolando o Diegão aqui, né, Diegão? Porque o Diego já me explicou tudo, já tirou todas as minhas dúvidas, já tô consciente, vou fazer. Só que agora entrou na parte de organização, organizar para poder fazer. Mas já tá planejado ali, é só o que eu acho legal, assinar. O que eu acho legal, assim, tem muito cliente do teu perfil que tem os seus afazeres, né? Que nem você, tua esposa, cada um tem um negócio, mas além dos negócios, vocês sempre estão olhando aí alguma coisa. Poxa, eu vou investir aqui, eu vou economizar ali, vou aprimorar aqui no café, a tua esposa, na estética dela lá. E tem os momentos de contratar, tem os momentos de adequar, né? Então, assim, lógico que a gente, além de dar a consultoria, explicar, e você já comprou a ideia, tem aquele momento, peraí, deixa eu me ajustar para fazer. O que não pode, gente, é ser aquele cliente que fala assim, não, ó, mas mês que vem eu vou fazer. Mês que vem tal. Aí mês que vem, poxa, mas o caminhão bateu no muro lá de casa, tive que arrumar, poxa, peraí. Porque os imprevistos sempre acontecem, mas o que eu acho bacana, tem a maior parte dos clientes, depois que ele entende, forma um compromisso ali. Às vezes não dá para contratar na hora, às vezes o cliente já contrata na hora, daqui a pouco passou, poxa, já tô há 6 meses aí com vocês lá, né? Mas é legal. O legal é nunca ficar parado, né? Sempre buscar conhecimento. Por exemplo, eu tenho meus métodos de mostrar, né, o consórcio e tal. Quando a gente veio conversar aqui da última vez para dar uma atualizada no site,
você tinha acabado de ver uma apresentação sobre consórcio imobiliário. E você já viu esses caras aqui? Eu falei, cara, não vi o que eles mostram ainda. Aí, poxa, eles trabalham num mecanismo diferente, através do site, que é um negócio que eu ainda não sou muito fã de implantar, que é aquela captação ali e tal. Mas o Gabriel é um cara que estuda muito, né? E na hora que ele validou, poxa, Diego, gostei desse plano aqui, faz sentido para mim e tal, só que agora eu tô ajustando aqui e ali 2 meses, aí eu vou mexer. Então, assim, é legal ver isso, principalmente a pessoa que, depois que compreende ou que ela tem outras referências, fala, poxa, realmente vale a pena, vou fechar, ou fecha na hora, ou se programa ali, porque assim, é algo que vai fazer parte do teu dia a dia, por isso que eu falo lá, o consórcio é uma compra de alto poder cognitivo. O que é isso? Demanda muito raciocínio, demanda confiança, demanda planejamento, né? Às vezes, quando é um crédito um pouquinho mais baixo, não, mas poxa, muitas vezes a gente está lidando com o imóvel da vida da pessoa, né? Então, a gente entende muito aí o contexto de cada um. E tem que ser uma empresa de confiança, porque, querendo ou não, a pessoa vai ficar pagando um tempo ali sem ter nada na mão, né? Ela não vai já pegar um imóvel na hora igual um financiamento. Ela vai ter que confiar, tem que ser uma empresa de confiança ali que presta essa assessoria para ela ter certeza de que esse dinheiro está sendo investido ali e ela vai ter esse bem, né? Então isso é importante. É um negócio assim, a gente analisa que nossos clientes são clientes de longo período de permanência. Por quê? Quando você vai contratar um bem de valor mais elevado, um carro, poxa, um carro de 50 mil, para dar uma parcela legal, você vai fazer um plano de pelo menos 60, às vezes 70 meses. Então a gente vai estar com esse cliente, lógico, a contemplação não demora tudo isso, né? Às vezes demora 6, às vezes demora um ano e tal, mas toda hora chega lá. Então, poxa, a gente tá ali, o cliente sabe onde a gente está. Meus clientes passam lá, às vezes, para conversar comigo, ou pelo menos eles estão perguntando para mim, como é que tá lá, como é que foi a assembleia? Todo mês a gente faz um esforço lá no escritório de ir lá assistir a assembleia, o sorteio presencialmente, que é realizado lá em São José do Rio Preto. A gente pega o carro aqui, vai para lá para acompanhar, e muitas vezes eu filmo, mando para os clientes. Aí chega no dia da assembleia, cliente mandando, e aí, fui contemplado, tal. É gostoso, lógico que às vezes é desesperador, né? Vai aquele fluxo de cliente, e aí, como é que tá, tal. Mas eu mostro pro cara que eu tô lá. Poxa, o cara vai estar comigo durante quanto tempo, entendeu? E mesmo no dia a dia ali, poxa, você recebeu o teu boleto? Você viu a última assembleia como foi? A parte gostosa, teu consórcio foi contemplado, né? Essa parte é a mais gostosa. Todo mundo quer ouvir. É o que todo mundo quer ouvir, a gente quer falar também, né? Então, assim, a gente tem que estar com o cliente todo o tempo, não puxando sardinha para nossa brasa, mas, por exemplo, quando você faz um plano desse num banco, é mais um produto que o banco tem na prateleira lá. Às vezes a pessoa te ofereceu, você fez, muitas vezes as pessoas fazem lá para dar uma contribuída lá com o banco, né, que às vezes aprovou uma coisa ou outra. E aquilo lá fica. E na hora que você é contemplado, você tem que ir lá no banco, sentar lá, esperar a tua vez de ser atendido, né? E essa é uma dor que a gente tenta suprir com essa proximidade. A gente é especialista em consórcio, então a gente vive isso. Nosso cliente não precisa viver. Tem cliente que faz o consórcio e tá lá, mas eu tenho que entender que o meu cliente está ali e ele tá comigo e aquilo lá não foi só a venda que eu fiz para ele. A venda acaba quando a gente entrega o bem. Olha que depois nós continua lá com o cara. Já vende outro. Por exemplo, também tem cliente que às vezes compra um carro, daí 1 ano, 2 anos, poxa, eu quero trocar meu carro. Posso vender com o consórcio em cima dele ou preciso quitar? Não, você pode transferir o consórcio para quem está comprando. Aí a gente faz esse trabalho também. Então, assim, eu costumo falar que o nosso objetivo conclui na contemplação, mas depois a gente continua com esse cliente. Tem cliente nosso que compra imóvel, depois de um tempo ele resolve mudar de imóvel. Às vezes ele vende o imóvel com o consórcio em cima para a pessoa continuar pagando, que às vezes é uma facilidade para vender o imóvel. Então, nosso trabalho ali é de longo prazo. E muitas vezes, o que é legal, às vezes o cliente fez lá um consórcio para 50 meses. Daí, 12 meses, ele fala, poxa, minha esposa quer fazer um consórcio desse de cirurgia plástica. Poxa, eu tô pensando em fazer. Esse é o cliente que a gente, assim, eleva, né? Fala, poxa, que legal, tá validando. O cara tá lá pagando o investimento do carro dele e quer fazer um outro também. Ou, às vezes, o cliente indica a gente para outro. Então, o período, como os prazos de contratação são, às vezes, longos,
o período de estadia com o cliente é longo. Então a gente tem que fazer que esse período seja o mais favorável possível para o cliente e gostoso para a gente também, para a gente chegar na hora do objetivo e só comemorar, né? Só, poxa, chegamos e fazer festa aí das contemplações. E fora que esse cliente, ele sendo bem tratado, ele não vai querer parar mais de investir. É um canal de investimento que ele sempre vai querer. Acabou um, pega outro e vai mudando. Né? Normalmente quando os clientes quitam uma carta de crédito, eles falam, poxa, eu vou começar uma outra. Por quê? Poxa, tô deixando de pagar aquela parcela que eu já estava acostumado. Tinha um de imóvel, poxa, eu vou fazer o de um carro agora. Ou vice-versa, né? Então, são momentos que a gente passa junto e que depois a gente tenta sempre renovar essa parceria, essa continuidade e tal. Faz parte do conglomerado aí do nosso dia a dia, do nosso trabalho lá. E pro futuro, Diegão, o que você me fala pro futuro? Você acha que o consórcio ele vai continuar subindo? Tem alguma outra alternativa que talvez substitua o consórcio ou não? O consórcio ele você vê ele com bastante espaço para o futuro. Bom, é que nem eu analiso aí, o consórcio já está desde a década de 60 na vida dos brasileiros e desde quando eu trabalho com consórcio há 14 anos e antes disso também, o consórcio só vem numa crescente, né, de contratação. Por quê? Pode estar economia boa, economia ruim, mesmo que as taxas de juros de financiamento, que é uma forma de adquirir bens, ou talvez quase que a única, a não ser comprar à vista, né? Mesmo que as taxas estejam mais em conta, ainda assim as taxas são caras. Você acaba pagando caro para fazer um financiamento. Então eu vejo o futuro do consórcio como algo cada vez mais inteligível. Inteligível que eu digo assim, mais fácil das pessoas entenderem. As pessoas hoje buscam equilíbrio em tudo, sustentabilidade, e é isso que eu venho vendo ao longo do tempo. As pessoas entendendo e falando, peraí, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha saúde financeira também. Então, eu vejo durante um bom tempo como uma crescente. E nos próximos anos, aí, principalmente que a Selic agora, as taxas de juros estão altíssimas, eu acredito que vai demorar um pouco para elas voltarem a baixar. E mesmo quando elas baixam, o consórcio continua fazendo frente a eles tranquilamente, mas quando estão altas, o consórcio se destaca, né? Então, assim, eu acho que vai muito da consciência das pessoas. Assim como as pessoas buscam produtos sustentáveis na alimentação, buscam ser equilibrados na parte de saúde física e tal, as pessoas também notam que não se programar financeiramente, poxa, quero comprar um carro, quero comprar um imóvel, fazem elas o quê? Gastar dinheiro desnecessário, comprando casa financiada, Lógico, não estou falando que financiamento é um vilão. Não, tá lá, é necessário, muitas vezes. Às vezes é importante, empresas precisam de financiamento, né? Mas se as pessoas puderem se programar e não pagar além do necessário, poxa, é muito melhor. Então, assim, eu vejo o futuro do consórcio cada vez mais em ascendência, lógico, talvez uma hora a gente atinja um platô aí, mas se atingir um platô, um momento, poxa, peraí, agora vai ficar nisso, né? É muita gente, o Brasil inteiro contrata consórcio. Não é de conhecimento de todo mundo, mas devia ser, como uma forma de se chegar no patrimônio lá, né? Então, assim, cada vez mais empresas grandes estão investindo em mostrar para as pessoas como que funciona, né? A gente sempre está lutando aí, micro, né, aqui e tal, mas num nível geral, tá todo mundo mostrando, poxa, isso aqui é o caminho, esse aqui é o caminho. Até porque os bancos não estão indo só para o consórcio porque eles são bonzinhos, mas porque a taxa de juros deles tão cara. E é mais difícil a pessoa contratar. Então, peraí, eu tenho uma opção aqui muito boa também. Poxa, eles vão vender o consórcio, vão manter o cliente lá com eles e fazer um bom trabalho com isso. Poxa, peraí, eu estou trazendo meu cliente para algo que vai fazer diferença na vida deles. Então, vejo o consórcio cada vez mais fazendo parte da vida nossa, dos brasileiros, com opção de formação de patrimônio. Tá? Vejo bem tranquilo isso. A gente falou bastante. Você acha que faltou falar alguma coisa sobre consórcio? Se você me der moral aqui, a gente vai ficar falando mais umas 2, 3 horas. Eu estou muito satisfeito, agradeço. Falar um pouquinho do nosso trabalho aqui. Eu falo assim que às vezes eu poderia ficar falando horas, porque se eu tivesse liberdade aqui, que às vezes alguns clientes dão, né?
Às vezes eu falo, poxa, mas cliente tal Conta foi assim, umas cliente foi assim. histórias. Não. Mas eu também 14 anos aí trabalhando, né? Nossa. E hoje, graças a Deus, um momento especial, né? Com muito cliente indicando, fazendo cada vez mais contemplação. Então, assim, agradeço pela oportunidade. Você está sendo uma figura-chave agora com o nosso site, porque apesar dessa prioridade em ter o atendimento tete a tete com o cliente, o nosso site dá muita credibilidade quando algum cliente, principalmente de fora, que não conhece, vem às vezes através do WhatsApp, poxa, tá aqui nosso site, lá tem nosso vídeo explicando, que é até uma orientação tua, né? Sempre você indicando, Diego, isso aqui faz um efeito legal, tira a dúvida do cliente assim, tudo mais. Então, assim, o Café Web Design tem sido um parceiro muito bom e principalmente focado nesse futuro que você perguntou agora há pouco, né? O futuro, eu acredito que cada vez mais a gente vai trazendo clientes, porque aqui na nossa região mesmo, às vezes a pessoa pesquisa lá, mas ela quer quem? Ela quer alguém que ela pode confiar, que ela vê lá, poxa, o escritório dele está lá no centro da cidade, lá, eu posso chegar lá, vai estar aberto, mas ele veio por onde? Veio através da internet, do tráfego que se orienta, tudo mais. Então, assim, obrigado por esse momento. Que agradeço. É importante, né? É importante essa presença digital, porque teu escritório é top, né? Quem entra lá é top, conhece, vai lá, conversa, toma um café. Toma um café. Mas e quem tá de outra cidade? Como que vai perceber esse valor, essa credibilidade, né? Então o site ele tem esse papel, mostrar o que é a tua empresa para quem tá de fora, conseguir ter essa percepção, né? E a gente fica muito feliz também, honrado de poder contribuir para a empresa, né? Para o desenvolvimento aí da empresa. Eu agradeço e se tudo correr conforme eu e você planejamos, daqui um dia você tá lá no nosso site, na galeria de contemplados, lá tirando foto com a gente, com né? certeza. Certo. Logo, logo a gente tá lá. Lá no site a gente Espero tem que seja rápido. uma galeria de contemplados, né? Principalmente os clientes do automóvel, né? Eles contemplam e normalmente eles passam lá. Tem uns que fogem, né? Fica no nosso pé até a gente pagar a concessionária lá, né? Aí fala, não, eu vou aí ver você. Aí some com o carro novo. Ô, Diegão, ó, tem uma lembrancinha aqui também, Opa, ó. Essa aqui, show ó. de bola. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela tem um QR Code, ó, que vai direcionar para essa nossa entrevista. Poxa, que legal. Então, toda vez que você for tomar um café e quiser assistir a entrevista, olha, personalizado. bate Diego, aí já. Legal, Diego. O Já nosso episódio é o número 13. Show de bola. Episódio 13. Muito bom, muito bom, muito bom. É sorte ou azar, né? Eu sorte, particularmente gosto do número 13. Eu acho que meu nome lá na letra D, né? Sempre na chamada da escola, meu número era lá, o 11, 12, 13 era por ali. Então, eu geralmente era 14 também. já tive que conviver com ele muitas vezes. Entendi. Gente, valeu, obrigado por todo mundo aí que vai assistir, né? Que tá assistindo, né? Chegou até o final. Diegão, tamo junto, obrigado. Valeu. Sucesso sempre. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.